Você sabe a diferença entre um número racional e um número irracional? Você sabe o que é um número real? Se liga aí que já já a gente esclarece isso. Fala galera, como é que vocês estão? E aí, professor Lee, e vamos aqui para mais uma aula sobre conjuntos numéricos, que inicialmente eu tinha dito que são 5 conjuntos, já tinha falado sobre números naturais, números inteiros, e aí nós vamos dar sequência sobre os números racionais. Desde já eu peço que dá um like aí, compartilha com a galera, comenta se você gostar do vídeo, beleza? Inscreva-se no canal, ative o sininho para as notificações e vamos nessa. Então pessoal, agora nós vamos falar sobre esse conjunto aqui, conjunto dos números racionais. Então, o que seria um número racional? Um número racional, ele nada mais é do que todo número que pode ser escrito na forma de uma fração. Como assim uma fração? Aquela partezinha que tem o numerador, um traço e o denominador embaixo. Então, nos números naturais e nos números inteiros, a gente já viu que não tem essa parte fracionária, mas que pode se representar uma fração com esses números, e a gente vai ver posteriormente. Então, esses números racionais são os famosos números quebrados. Como assim os números quebrados? São aqueles que representam partes não inteiras. Então, desta maneira, nós iremos aqui representar os números que são fracionários, beleza? Agora, como é que a gente vai fazer isso? Primeiramente, nós iremos representar esses números racionais aqui com este símbolo. Símbolo que. Agora, por que esse que? No caso aqui, essa fração, ela também pode representar uma divisão. Agora, essa divisão, ela tem como resultado um quociente. Então, a partir desse quociente, que é QU, que também pode ser escrito com CO, obviamente, esse QUO de quociente é que nos dá essa letra aqui do conjunto dos números racionais. Agora, se a gente for considerar aqui uma notaçãozinha matemática que tem nos livros, aí aparece assim, ó. Esse conjunto vai ter todo número tal que ele possa ser representado na forma de uma fração com A sendo um número inteiro, B também sendo um número inteiro, e esse B ele tem que ser diferente de zero. Vixe, começou a complicar a coisa. Então, pessoal, desta forma, a gente vai ter que considerar aqui todo número que pode ser escrito na forma de uma fração, onde esse número aqui de cima, que é o numerador, esse númerozinho que é daqui de baixo, que é o denominador, tem que fazerem parte desse conjunto aqui que a gente estudou na aula passada, certo? Então, desta forma, nós temos que ter números inteiros formando essa fração. Então, isso é que vai ser um número racional. Aí nós temos vários exemplos de situações que envolvem números racionais. Se você não lembra exatamente, vai aparecer um cardzinho aqui na partezinha de cima, basta você clicar que já tem uma aula no canal sobre isso aí, certo? Mas eu vou chamar a atenção de vocês para 4 exemplos. Vou colocar aqui, ó, 4 exemplos de frações. Essa daqui, menos 15 sobre 3. Deixa eu olhar aqui, essa outra aqui e essa daqui. Aparentemente, 4 frações, vou colocar aqui 2 positivas e 2 negativas, para ficar bonito. Com esse traço não dá, né? Então, assim. Então, pessoal, olha, se eu disse anteriormente que uma fração ela representa uma divisão, então essa fração aqui a gente poderia dizer que é 4 dividido por 2. E 4 dividido por 2 dá 2.
Da mesma forma, essa fração aqui, menos 15 dividido por 3, aí vai dar menos 5. Se eu pegar 10 e dividir por 4, pegar aqui 10 dividido por 4, perceba o que é que vai acontecer aqui. Então, se a gente dividir 10 por 4, aí obviamente dá 2, que dá 8 e sobra outros 2. Não dá para dividir 2 por 4, mas eu posso colocar a vírgula e um zerinho aqui. 20 dividido por 4 dá 5, que aqui dá 20 e também não vai sobrar nada. Então, isso quer dizer que 10 dividido por 4 dá 2,5. E se eu pegar e dividir menos 1 por 3, obviamente vai dar um número negativo. Agora, ao dividirmos 1 por 3, aí não dá para dividir. Como é que a gente faz? Bota um zerinho aqui e outro zero aqui. 10 dividido por 3 dá 3, que dá 9, e vai sobrar 1 aqui. Não dá para dividir, mas já tem a vírgula. Opa, 10 de novo, que dá 3, que dá 9, e sobra 1. Não dá para dividir. Opa, 10 de novo, dividido por 3, que dá 3. Então, pessoal, a gente já pode perceber que aqui é uma continha que ela não tem fim. E esse 3 ele vai ficar se repetindo, como a gente diz, periodicamente. Então, desta forma, a gente pode dizer que é menos 1, ou melhor, menos 0,33333. Vou pegar a borracha para apagar aqui, que essas continhas a gente não vai precisar mais, eu vou precisar desse espaço. Então, pessoal, o que é que a gente tem? Perceba que esse número que a gente calculou aqui é um número natural. Não é isso? Como a gente já viu anteriormente. Esse número que a gente calculou aqui é um número inteiro. Também a gente já viu. Agora, esse número aqui, perceba que ele é um número decimal exato. Por que é um número decimal exato? Porque ele tem a vírgula e a continha deu exata, né? Ou seja, não sobrou nada. E esse númerozinho aqui, númerozinho entre aspas, né? Porque ele segue infinitamente menos 0,3333333, que é a famosa dízima periódica. Então, a gente já pode perceber que nós representamos 4 frações, como está escrito aqui, ó, numerador e denominador inteiros. E lembrando que o denominador não pode ser zero, porque não existe divisão por zero. E desta forma a gente já tem 4 tipos de números a considerar. Então, ó, dentro desse conjunto, nós iremos considerar os naturais, nós iremos considerar os inteiros, e nós iremos considerar os decimais exatos, o pontinho do i aqui não está aparecendo, decimais exatos, e as famosas dízimas periódicas. Olha a moto passando aí. Dízimas periódicas. Por que uma dízima periódica? Primeiramente, a dízima é porque ele não tem fim. E é periódica porque nós temos esse número aqui, que vai continuar se repetindo infinitamente, que nós o chamamos de período. Então, o período dessa dízima aí é 3. E a gente também, inclusive, poderia representar esse período simplesmente assim, ó, com esse tracinho em cima. Então, esse tracinho em cima do período indica que nós temos aí uma continuação infinita da coisa. Então, esses números aqui, inclusive, eu não precisaria nem colocar naturais e inteiros aqui, bastaria eu colocar inteiros, decimais exatos e dízimas periódicas, porque se eu estou falando de número inteiro, automaticamente eu também já estou falando de número natural, certo? Então, desta maneira,
essas frações com numerador e denominadores inteiros podem resultar em um número natural, em um número inteiro, em um número decimal exato e essa dízima periódica. Então, tudo isso aqui refere-se a números racionais, ou seja, números que podem ser escritos na forma de fração, com numerador e denominador inteiros, cujo denominador tem que ser diferente de zero, e esses números podem ser naturais, inteiros, decimais exatos e dízimas periódicas, beleza? Outro conjunto que a gente precisa conhecer são os números irracionais. Então, só pelo izinho aqui da frente, só por esse izinho aqui da frente, a gente pode perceber que é exatamente o oposto de números racionais. Então, ó, dentro desse conjunto, a gente já pode perceber que eu coloquei aqui 4 exemplos de números para a gente perceber a regularidade aqui ou a irregularidade, dependendo do ponto de vista. Por exemplo, aqui eu tenho o famoso π, que esse π ele nasce da razão entre o comprimento e o diâmetro de uma circunferência, que isso aí também fica para uma próxima aula para a gente analisar essa questão de circunferência aí. Mas observe o valor de π, lembrando que π é uma letra grega. 3,14159265359. 3 pontinhos aqui indica que é um número infinito. Aqui eu tenho uma raiz quadrada de 2. Se você pegar qualquer calculadora e colocar uma raiz quadrada de 2, vai aparecer isso aqui, ó, 1,41421356237 reticências, porque também é infinito. Aqui, ele é chamado número de Euler. Euler em português, mas na verdade se pronuncia Euler, em homenagem a Leonhard Euler, que também a gente poderia dizer que é o número de Napier, que serve como base para logaritmos, que também logaritmos vai ficar para uma próxima aula. Então aqui é conhecido como número de Euler, que olha aqui o valor, olhe e olha aqui, 2,71828182845 reticências, que também é infinito. E aqui nós temos o famoso φ. Φ em português, que a gente também poderia colocar assim, Φ com PH, que também é uma letra grega. Isso aqui é o famoso número de ouro. Onde esse número de ouro, ele foi estabelecido de acordo com uma determinada razão áurea. Que se a gente for lá para a parte da Grécia Antiga, um matemático grego chamado de Fídias, ele foi quem arquitetou aquele Partenon, onde tem várias proporções áureas aí. Se você dividir, por exemplo, a largura de uma janela pelo comprimento, aí vai aparecer esse número, 1,6180339,887 reticências, que dá essa razão áurea, por isso que ele é chamado de número de ouro, que também tem a ver com várias proporções da beleza humana, e aí a gente também se estenderia para uma próxima aula falar sobre esse número de ouro. Então, ó, sim, outra coisa, aqui é um φ maiúsculo, mas que a gente também poderia ver o φ minúsculo, mais ou menos com esse formato aqui, certo? Então, tanto esse φ minúsculo aqui quanto esse φ maiúsculo representa o número de ouro. Então, pessoal, o que é que a gente vai ver com isso aqui? O conjunto dos números irracionais, representado pela letra I, nada mais é do que o conjunto representado pelos números que não são racionais. Ou seja, os números que não podem ser escritos na forma de uma fração, de numerador e denominador inteiro. Ou seja, aqui vai caber todos os números decimais infinitos, ou seja, nós também teremos dízimas. Só que essas dízimas, elas não são periódicas. Como assim, Lê? Não periódicas? A parte decimal, ela não tem um período, ó, o famoso π, 1,41592655359.
A raiz de 2, 4, 1, 4, 2, 1, 3, 5, 6, 2, 3, 7 e assim por diante. Então, além da raiz de 2, nós temos também todas as outras raízes não exatas. Raiz quadrada de 3, que não é exata, raiz quadrada de 5, que não é exata, raiz quadrada de 6, que também não é exata. Então, toda dízima não periódica faz parte desse conjunto aqui dos números irracionais. Beleza? E, por último, nós temos o conjunto dos números reais. Onde esse conjunto dos números reais, a gente vai representá-los pela letra R, R de reais, e a gente simplesmente vai fazer a união. Como sendo a união ali? A união dos racionais com os irracionais. Então, isso quer dizer que os números reais são todos os números que a gente conhece até o presente momento. Naturais, inteiros, frações, decimais exatos, dízimas periódicas e dízimas não periódicas. Ainda existe outro conjunto mais abrangente ainda, que no caso seria o conjunto dos números complexos, mas isso aí vai ficar lá para a parte do ensino médio que vocês poderão ver posteriormente. Então, pessoal, aqui eu tenho um diagrama que a gente poderia contar a história da evolução desses números. Por exemplo, o primeiro conjunto aqui no centro são exatamente os números naturais que a gente viu naquela aula anterior, que vai aparecer num cardzinho no final desse vídeo, certo? Quem ainda não viu e quiser ver essa aula, e quem já viu e quiser rever, vai estar disposta lá também. Também está no nosso canal, certo? Aí, depois dos números naturais, que são aqueles 0, 1, 2, 3, 4, aí a gente junta com a parte oposta, que é a parte negativa, e a gente já evolui aqui para os números inteiros. Então veja que, se n está dentro dos números inteiros, todo número inteiro, todo número natural é inteiro. Agora, nem todo número inteiro é natural, porque a parte negativa, que deve ser essa parte de fora aqui, não pertence aos números naturais. Pegamos novamente os números inteiros, aí a gente junta com aqueles números quebrados que eu citei anteriormente. Decimais exatos e dízimas periódicas. Aí a gente já forma o outro conjunto aqui, que é o conjunto dos números racionais. O que feio da bexiga. Vamos colocar aqui. Números racionais. Melhorou um pouquinho. E ao lado dos números racionais, mas não entrando em contato com ele, nós temos os números irracionais, que são as dízimas não periódicas. Então a gente vai considerar aqui, ó, ou um número ele é racional, faz parte daqui, ou esse número é irracional, faz parte daqui. Ou ele pode ser escrito na forma de uma fração, de numerador e denominadores inteiros, ou não pode ser escrito na forma de fração, no caso seria irracional. E aqui, juntando o ribuliço aí todinho, os números reais. Beleza? Então, se a gente tivesse que colocar aqui, ó, o número 7, tivesse que colocar aqui uma fração 3 sobre 5, tivesse que colocar um número aqui, raiz quadrada de 8, tivesse esse número aqui, 1, menos 1,5, colocar aqui menos 1,5, tivesse que colocar outro aqui, menos 9, e se a gente tivesse que colocar aqui o 0. Se eu tivesse todos esses... Vamos colocar outra dízima aqui. Vamos colocar uma dízima. Menos 1,414141. Então, pessoal, se a gente tivesse que distribuir esses 7 números nesse diagrama, então a gente começaria aqui por estes 7. Esse 7, obviamente, é um número natural, então eu vou colocá-lo aqui. Ao colocar aqui, eu já estou dizendo que 7 é natural, 7 é inteiro e 7 é racional. Essa fração aqui, 3 sobre 5, ela teria que ficar nessa partezinha aqui. Então, eu vou colocar aqui 3 sobre 5, porque eu estaria dizendo que 3 sobre 5 não é natural, não é inteira,
mas é racional. Nem é irracional e também é real. Raiz quadrada de 8. Raiz quadrada de 8 é exata? Não. Raiz quadrada de 4 dá 2, raiz quadrada de 9 dá 3. Então, isso quer dizer que a raiz quadrada de 8 não é exata. Então, aqui nós temos um número irracional, certo? Menos 1,5 é um número decimal que não é natural, que não é inteiro. Também é racional. Então, eu colocaria aqui, menos 1,5. Esse menos 9 é um número inteiro. Não é natural porque é negativo. A parte negativa não se encontra no conjunto dos números naturais. Então eu vou colocar esse menos 9 aqui. Menos 9. O zero, ele é natural, é inteiro, é racional e também é real. Então eu colocaria aqui na parte central. E essa dízimazinha periódica, a gente obviamente já sabe que é um número racional. Então eu colocaria aqui nessa parte, poderia ser embaixo, 1,41, 41, 41, 41, 41, 41. Então, pessoal, olhando aqui esse diagrama do jeito que aparece, todo número natural é inteiro, todo número inteiro é racional. Mas nem todo racional é inteiro e nem todo inteiro é natural, né? Então a gente tem que saber fazer essa divisão aqui. Um número ou é racional ou é irracional e todos esses números aqui eles são reais, beleza? E para finalizar essa aula, vamos fazer esse verdadeiro ou falso aqui, ó, foi o que eu acabei de dizer. Classifique as afirmações abaixo em verdadeiras ou falsas. Todo número racional é inteiro? Falso. Se fosse o contrário, estaria correto. Todo número inteiro é racional, mas nem todo racional é inteiro, porque tem as frações que não são inteiras, né? E também tem os números decimais e as dízimas. Todo número natural é inteiro? Verdadeiro. Todo número natural do zero em diante também faz parte do conjunto dos números inteiros. Todo número natural é racional? Verdadeiro. Se todo natural é inteiro e todo inteiro é racional, obviamente todo natural é racional. E letra D, todo racional é natural? Falso. Se todo racional não é inteiro, obviamente todo racional também não é natural. E por último, todo número inteiro é natural? Também é falso, porque tem a parte negativa, porque nem todo não existe número negativo nos números naturais. Beleza? Lembre-se sempre, né? Dá logo o like aí, compartilha o vídeo, comenta, né? Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. E valeu, galera. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.